Olá, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Meu entrevistado de hoje é o Marcelo Pavilenko. Ele é da SOS Fauna e atua há 20 anos no combate ao tráfico de animais. Marcelo, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. O que é a SOS Fauna? Tudo começou em 1989 como uma organização não governamental que tinha como foco o combate à repressão ao tráfico de animais silvestres junto com as autoridades. Só que como nós vivemos num país que não leva isso muito a sério, ou melhor, leva isso muito pouco a sério, nossas ações partiram para trabalhos de inteligência que antecedem as apreensões, para os trabalhos de primeiros socorros no momento das apreensões, pois até hoje não existe, infelizmente, do Oiapoque ao Chuí, nenhuma autoridade ambiental que ande com um veículo com os itens necessários à prestação de primeiros socorros em situações de apreensão, principalmente interceptação de cargas, feiras do rolo e depósitos clandestinos e sacoleiros. Nós também acabamos trabalhando com a recuperação e reabilitação de ave e fauna silvestre apreendida do tráfico, o que é muito difícil, porque nós dependemos de auxílio da sociedade, de pessoas, de colaboração. E em 2004, quando nós fizemos Animal Planet, um documentário, pela primeira vez na história, desde a criação do IBAMA, que o IBAMA nasceu em fevereiro de 89, em 2004, quer dizer, foram 15 anos depois, e somente 15 anos depois nós levamos o primeiro grupo de aves silvestres de Caatinga de volta para o estado da Bahia. Então a sociedade ela imagina que animais silvestres apreendidos, depois que apreendeu, o problema acabou. Não, na verdade é um outro problema que começa. Por que a mídia não dá tanta importância ao tráfico de animais? Não sei, é uma questão, acho que cultural. Acho que o brasileiro ainda não evoluiu o suficiente para cobrar isso da mídia. O brasileiro ainda encara a questão de animal silvestre como uma questão semelhante à proteção animal. Eles olham para o animal silvestre com um olhar de piedade. Eles não conseguem entender que são as duas coisas. O caso do elevador, por exemplo, é a questão de sofrimento por uma série de fatores. Mas quando você tira animais silvestres da natureza, você está desequilibrando ecossistemas, né? E o desequilíbrio desses ecossistemas vai trazer problemas para a gente. E eu acho que ainda vai demorar muito para o ser humano entender isso, para o brasileiro principalmente, né? E para outros países que têm uma diversidade de fauna e que acabam não cuidando da sua fauna silvestre. E você vê os problemas ambientais que a gente está tendo, catástrofes climáticas e tudo, e as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isso. Então talvez a mídia não dê tanta atenção a isso. Por quê? Porque ela não é cobrada pela própria população. Isso é uma questão também de educação, de cultura, de inteligência, né? Uhum. É verdade. Como saber se um animal ele é do tráfico e como denunciar? Bom, se o animal não tem nota fiscal, não tem origem, ele é do tráfico. Não importa que você foi por exemplo, no quintal da sua casa e pegou um coleirinha e resolveu vender. Uhum. Se você mora numa área que é a área de transição para a área rural, o que é tráfico? É uma atividade ilícita. Então você pegou aquele coleirinho e vai vender para a tua amiga. Então você já está inserida no tráfico. Então todo animal que não tem origem, ele veio do tráfico. Como denunciar, que é o grande problema, né? Liga para o Camargo. Liga para o Camargo, aí o Camargo vai, por causa de um superior dele, que em 2000 criou um documento que acaba deixando com as próprias pessoas envolvidas no tráfico os produtos do tráfico. E que não é culpa do Tenente Camargo, mas é culpa da própria Polícia Ambiental. Há 10, 11 anos atrás criou esse documento, e é culpa do próprio Ministério Público, que de repente não saiu de lá e foi ver o problema pessoalmente como ele acontece, ao vivo e a cores. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem dentro do nosso poder público. Muitas pessoas tomam as suas decisões atrás de mesas de gabinete e não vão à rua para conhecer os problemas, para vivenciar o que acontece
por exemplo, o Tenente Camargo, se vier aqui, ele vai falar sábado e domingo o quanto eles sofrem com animais silvestres em viatura procurando lugares para encaminhar os animais. Só para esclarecer aqui para o pessoal, o Tenente Camargo foi o nosso entrevistado aí, então quem quiser assistir a entrevista dele está no nosso site do Fiscais da Natureza. E como ele já veio várias vezes aqui no programa, a gente fala como se ele fosse o representante, né? Mas realmente ele está cumprindo as ordens. Ele está cumprindo as ordens, por ser... É que quando você está dentro da esfera governamental, tem uma hierarquia. Se você, mesmo que enxergue que a coisa não está certa, você não pode fazer nada. E nós, como organização do terceiro setor, e que já é referência nacional, nós não temos nenhum constrangimento em falar o que realmente acontece. O Brasil não leva a sério essa questão, o Estado de São Paulo não leva a sério, o Estado do Rio menos ainda, né? O Estado do Nordeste menos ainda. Você tem dentro dos órgãos ambientais verdadeiros anjos, né? Você tem dentro do IBAMA anjos que dão a sua vida, dão o sangue e trabalham demais lá. Posso citar alguns, o Vincent do próprio IBAMA de São Paulo, é um cara que sobe o morro, batalha para chuchu. Egberto, que é um do IBAMA, que era do IBAMA de Barretos, agora está em São José do Rio Preto. Andréia Lula, que é do IBAMA de Vitória da Conquista. Yuri, do IBAMA do Pernambuco. Mas você também tem dentro desses órgãos, né, um monte de bananas. Né? Não bananas amarelas com pintinhas pretas, mas gente que está ali simplesmente pela estabilidade, pelo emprego e que não está nem um pouco preocupada com a questão. E você tem os demônios, né? Que são os que lutam contra o trabalho que a gente faz. A gente, que eu digo até você, todos nós. Né? Então você tem gente que não presta. Então dentro de todas, até as próprias organizações não governamentais, você tem organizações não governamentais que são criadas simplesmente para tirar dinheiro dos outros. Né? E acabam conseguindo mais captação de recursos do que aqueles que não... E aí umas ONGs como você, que está batalhando tanto tempo, acaba perdendo a credibilidade por causa de outras que... a gente briga muito, né? Não perde a credibilidade, mas... Mas poderia ter conseguido patrocínio antes e deixa de conseguir, porque muita gente gostaria de fazer a doação, mas não sabe se é idônea, a empresa é idônea. Isso é quando você... o que vai te fazer isso é quando você vai ficando mais conhecido e mais e mais e mais. Quantas espécies estão ameaçadas de extinção, espécies brasileiras? Espécies brasileiras ameaçadas de extinção, se eu não me engano, está em torno de 500 a 600 espécies pela nova lista oficial do IBAMA. Como que a gente pode trabalhar para que elas não entrem em extinção? Justamente fazendo isso. Existe uma atenção maior para as espécies que estão em extinção e uma atenção menor para aquelas que não estão. Amanhã, aquelas que não estão, se não tiverem uma atenção agora, igual, estarão, né, em futuro próximo. E as que estão em extinção agora, há 10, 15 anos atrás não estavam. Se a gente tivesse tomado mais cuidado, talvez não estariam agora. Você disse que a solução é a educação. Tem educação ambiental hoje? Não. Em nenhum lugar? Não. Muito fraca, pífia, insignificante. Né? Você vê na região onde nós estamos, no Vale do Ribeira, onde você tem em área rural várias pessoas que utilizam fossas negras, por exemplo. Então, na fossa negra, todos os dejetos, fezes, urina, tudo que a pessoa acaba jogando pela fossa negra vai contaminar o lençol freático. E eu até costumo brincar com algumas pessoas que vivem em sítio: você tem fossa negra, você acaba bebendo sua própria urina, né? Não, mas não, claro que bebe, vai para o lençol freático. E isso é crime ambiental, tá? E todos têm conhecimento disso. E nada é feito para reprimir esse tipo essa prática criminosa. A gente vai ver umas fotinhos que ele mandou pra gente do trabalho dele. Vamos ver?
E aí, Marcelo, essas fotos foram de apreensões, é muito triste, né? Essas fotografias que você está vendo agora são de filhotes de papagaios apreendidos no estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo, que foram parar no CRAS de Campo Grande, né? E são bichos que a gente fez uma campanha em outubro para arrecadar alimentos, para levar para lá, para ajudar o próprio IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, que na verdade, né, no ano passado, 2010, foram cerca de 400 filhotes, e a gente estima que isso não seja nem 5% do volume total que foi traficado. Então, haviam filhotes desde poucos dias de vida até um mês e pouco. Eu gostaria que você passasse para quem está assistindo a gente. Eu recebo muitos e-mails seus de coisas que a gente pode comprar, e ao invés de fazer doação, a gente compra de você, e já é uma forma de te ajudar. Quem quer receber esses e-mails, escreve para onde? Nós recebemos frequentemente itens que são abandonos e perdas de carga aérea. Não são mercadorias apreendidas, são mercadorias de origem absolutamente legal. E o preço é bem mais barato, né? E o preço é muito mais barato, vale menos de 50% do preço de mercado. Vale mesmo a pena. Então, quem quiser receber os e-mails com essas ofertas para poder ajudar a SOS Fauna, envie um e-mail para sosfauna@sosfauna.org, solicitando que lhe seja enviado essa lista de itens, que ela varia, tem meses que tem mais, tem meses que tem menos, né? E quem quiser também ajudar, nós estamos implementando em Nova Andradina, no estado de Mato Grosso do Sul, a primeira unidade de recepção, recuperação e reintegração em vida livre de papagaio verdadeiro do estado de Mato Grosso do Sul e, na verdade, do Brasil. Vai ser um local dentro de uma fazenda que vai operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em auxílio às polícias rodoviária federal e polícia ambiental do estado de Mato Grosso do Sul e também do estado de São Paulo. A gente ouve tantos absurdos. A gente sabe que a lei ela é correta, mas ela não é cumprida. A lei é muito boa, né? A nossa lei brasileira, mas ela não é cumprida. Como você é pessimista? Você é positivo? Como que é com relação ao futuro? Negro. Ai. Negro por quê? Quando você tem um governo que proíbe a polícia, que está fazendo um trabalho bem feito, de parar aquele trabalho por questões políticas, ou não sei, você já é uma coisa que preocupa. Em 1900 e até 98 você tinha a lei que você levava para a cadeia, preso em flagrante delito, quem praticava o crime de comércio ilegal de vida silvestre, de fauna. Depois de 98 isso passou a virar crime de menor potencial ofensivo, ou seja, você não consegue levar para a cadeia. Um monte de ponte é construída e muda o prefeito, muda o governante, o governador, e aí param as obras. Isso daí é uma coisa que acontece normalmente, assim, já quase no Brasil, né? Sim. Em relação a, por exemplo, nós conseguimos, pela primeira vez na história, depois da nova lei de crimes ambientais, levar 11 pessoas presas em flagrante, que ficaram presas não pelo crime de tráfico de animais silvestres, mas pelo crime de formação de banda ou quadrilha associada ao tráfico. Uhum. Por quê? Porque trabalhou-se com inteligência para tentar mudar essa questão. Teve um delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro, também fez um trabalho fantástico. Ele levou gente presa por receptação, entendendo que a pessoa que estava com o animal silvestre recebeu o animal de origem desconhecida, né? Se bem que acho que o juiz acabou depois relaxando a prisão. Teve um trabalho recente agora da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, que levou preso em flagrante um traficante grande, que ele era pego, ele foi pego, só para você ter ideia, em agosto do ano passado, com 200 e poucas aves no Paraná, e depois em setembro com 140 e poucos filhotes de papagaio. Ele tem inúmeras passagens pela polícia, mas ele acabou sendo preso por formação de banda ou quadrilha, porque a polícia conseguiu caracterizar isso. Se fosse pelo crime simplesmente do que está na legislação, ele não iria, né? Você vê a alteração do Código Florestal que estão querendo fazer, mas daqui a pouco não tem rio mais. Marcelo, para finalizar, como mudar então essa questão cultural que está há tantos anos inserida na nossa cultura? Educação.
trabalhar com educação de base nas crianças, desde do jardim da infância até, acho que a 4ª série primária, fazer a criança entender tanto do ponto de vista do sofrimento do animal, como da função biológica dele na natureza. Uma outra coisa que as pessoas não entendem, que quando nós retiramos, isso é interessante que as crianças saibam, quando nós retiramos animais silvestres da natureza, além de nós provocarmos desequilíbrio no que a gente está enxergando, a gente provoca desequilíbrio no que nós não estamos enxergando, em micro-organismos, e isso pode trazer doenças, uma série de coisas para a gente mais tarde. Você tem alguma frase, Marcelo, que te representa, assim? Uma das coisas que eu gostaria de falar é o seguinte, que as pessoas começassem a enxergar animais silvestres não com olhar de piedade, mas como olhar de alguém que é responsável pela própria vida de quem os maltrata. Quando se olha um passarinho na natureza, voando, um papagaio, quando se olha uma borboleta, uma iguana, uma tartaruga, eles não estão ali por acaso, para ficar bonitinho, para enfeitar a árvore. Eles estão ali cumprindo uma função biológica. Uma andorinha que se alimenta de centenas de insetos por dia, se ela for morta por um ser humano, são 1, 2, 3 centenas de insetos a mais que vão continuar existindo. Então toda vez que você mexe ali, você altera esse equilíbrio. E você vai alterar esse equilíbrio tanto no que você está enxergando, como eu falei anteriormente, como no que você não está enxergando. Então que as pessoas pensem que quando ele está fazendo alguma coisa contra um animal silvestre, na verdade ele está fazendo contra ele mesmo, contra a família, contra as futuras gerações. Marcelo, obrigada novamente, parabéns pelo seu trabalho, muito bonito, parabéns. Obrigado. Obrigada a vocês que nos assistiram. Quem perdeu a entrevista, pegou pela metade, acesse aí fiscaisdanatureza.com.br, vocês vão achar essa e muitas outras, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.